Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, excepcionalmente, né, a palestra de segunda-feira, que era para ter sido segunda, às 19h30, foi relocada para hoje. Nós traremos o tema A Verdadeira Ressignificação com o nosso amigo Ed Moura, que já inclusive entrou aqui para falar conosco. Vou chamar você aqui, viu, Ed? Olá, Olá, tudo bem? tudo bem? Boa noite. Como é que você está, Adriana? Boa noite, tudo bem? Bom, para Graças mim, ó, a Deus. E aí, graças a como é que Deus. tá? Ótimo, só o calor, né, que tá bem intenso, mas tá tudo bem, tudo sob controle. É, só o calor mesmo. É a época, né? Tomar banho de chuveiro frio tá sendo uma maravilha, Nossa, e como? né? Exato. Agradeço, viu, Ed, sua presença aqui hoje para a gente fazer essa live, né, que não podia ficar de fora nesse mês. Peço perdão aí a todos que ela não ocorreu às segundas-feiras por uma falha minha mesmo, mas graças a Deus a gente conseguiu marcar ela para hoje, né? Não vamos ficar de fora dessas pérolas, Exatamente. Para né? mim é uma alegria, uma honra estar aqui, né, na Casa do Caminho Patrocínio, no Instagram, já E consolidando essa parceria entre nós, isso é muito bom. a Casa do Caminho agradece não só a você, mas todos os que estão aqui presentes conosco para mais uma releitura dessa lei divina, né, através do Evangelho e do Espiritismo, que vai trazer para nós o engrandecimento, né, de mais algumas reflexões. Bem, enquanto o pessoal vai entrando, eu acho que a gente pode fazer a nossa oração inicial, Sim, né? Então, convido a todos para fechar os nossos olhos, agradecer o dia de hoje, agradecer as abundâncias que tivemos, o ar que respiramos, agradecer a nossa saúde, as nossas possibilidades mínimas, que por vezes a gente não dá tanta atenção, mas que hoje é nos chamado tanta a nossa reflexão sobre o quanto somos capacitados, saudáveis para cumprir as nossas tarefas, para chegar à noite no aconchego de cada lar que hoje aqui nos encontramos, para um estudo da doutrina, para um estudo dessa lei de amor, do Evangelho com Cristo. Agradecemos, Senhor, essa abundância que o Senhor nos dá todos os dias. Estendemos que essa proteção divina chegue a todos os lares que estão em sofrimento, a todos os nossos irmãos que estão com maiores dificuldades, aos nossos governantes, a todo o planeta Terra, também a natureza que por vezes clama por necessidade de maior equilíbrio, por maior respeito. Diante disso tudo, Senhor, nós, junto com a espiritualidade maior, buscamos a intuição necessária para que saibamos abrir os nossos corações e os nossos ouvidos
para mais uma lição do Evangelho. Que assim seja. Assim seja. Bom, para mim é uma alegria e uma honra estar aqui, né? Como já falei, para a gente desenvolver um tema assim tão interessante, né? Resignação. O que seria a resignação nos dias de hoje? A gente é acostumado com resignação sempre voltando ao passado e geralmente voltando ao passado dando o exemplo dos nossos queridos irmãos que consolidaram o espiritismo, não só no Brasil, mas no mundo. Mas vamos saber o que é a resignação nos dias de hoje. Mas antes, Adriano, eu queria convidar cada uma das pessoas que estão aqui conosco para clicar nesse aviãozinho que está aqui, ó, é um aviãozinho, e depois preencher as bolinhas e enviar para os seus contatos, seguidores, para eles virem para cá, para essa live. Porque a gente vai ter muita coisa interessante para falar aqui e vai ser muito legal se a gente puder dividir esses momentos com pessoas queridas ou pessoas que a gente entenda que deveriam, né, estar aqui conosco vendo essa live. Posso começar, Adriana? Claro, você quer que eu tire os comentários ou pode deixar? Não, fica à vontade, pode deixar. Ah, joia, então. Fique à vontade, tá bom? Então é isso. Boa noite a todas e todos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigado, Adriano. Obrigado à Casa do Caminho Patrocínio por abrir essa sessão e hoje está aqui quarta-feira comigo aqui. Nós podemos fazer essa conversa, esse bate-papo muito interessante. E nós vamos falar sobre o que é a resignação nos dias de hoje. Qual que é a verdadeira resignação? Porque ela é uma coisinha vista, ainda com certo preconceito, às vezes vê de uma forma não muito atualizada, então assim vai deixando para lá, mas ela é muito importante, mas muito importante mesmo nos dias de hoje. É, ela consta, esse termo, consta como motivos de resignação, que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 12 e 13. E lá fala sobre a origem das aflições, porque esse capítulo, o 5, ele é bem-aventurados os aflitos. Aí o Kardec, junto com os espíritos, desenvolvem a origem das aflições. Bem, me cumpre dizer aqui agora que as aflições, a origem das aflições são duas. São aflições que se originaram nesta vida, nessa existência que nós estamos, e tem aflições que se originaram lá atrás, em vidas passadas, não necessariamente na vida anterior, mas às vezes em vida lá bem, sabe, bem mesmo, bem atrás mesmo. Só que às vezes a falta é tão grande que nós até então não tínhamos condições de pagar. E quando a gente faz a falta de uma vez só, em uma parcela só, quando a gente faz o erro. Mas quando a gente vai pagar, a gente paga em parcelas. Só para você ver tanto que Deus é bom, tanto que Deus é Deus, né? Se a gente for começar a definir Deus aqui, vai limitar. Então, assim, a gente já vê essa bondade, esse amor desse nosso pai, dessa nossa mãe querido, né? Então, assim, às vezes um sofrimento que eu estou tendo aqui agora, que eu estou passando aqui agora, eu, Adriano, qualquer pessoa que está aqui, e a gente tenta encontrar origem nesta existência, a gente não vai achar. Muitas das vezes é uma pessoa que não fez por merecer. Imagina assim dizer crianças que nascem já com aflição, nascem com algum sofrimento, alguma coisa assim que limita. Se bem que criança, assim, por ela não entender certas coisas, ela até sofre menos, né, do que nós adultos. Mas eu falo também não só relativo ao sofrimento, mas à dor, a dor que se sente. Então, daí a gente pensa, a gente pode refletir que uma criança não fez nada nessa existência para estar sofrendo, por exemplo, com câncer. Mas, assim, será que Deus é tão cruel assim de colocar um câncer numa criancinha que nem teve chance de cometer erros nessa vida? Aí é que está a limitação, se a gente pensar só nessa vida. Por se a gente voltar atrás e ver em certas vidas passadas, vai ver que essa criança foi um adulto, porque espírito, ele normalmente ele foi criado por Deus em um determinado momento, mas ele não tem assim uma certa idade, uma aparência assim definida. Ele que projeta. Então ele cometeu em vidas passadas esse erro e escolheu, ele mesmo escolheu pagar nessa vida. Então assim, já quero já entrar nessa vida já logo com um problema aí que é já para queimar etapas. Então, aí lá na frente, talvez aí vai ter outra coisa que vai fazer, vai trabalhar como missionário, alguma coisa assim, e vai desenvolver. Agora, uma coisa também que é interessante nós falarmos, nós estamos em setembro, e setembro amarelo, é o mês de valorização e prevenção da vida. Quando a gente vem para cá e a gente mergulha nesse corpinho de carne aqui, que é esse avatar, a gente aqui está
adiantando bastante a nossa jornada espiritual de evolução. Estamos adiantando bastante. Não se engane. Até aquela pessoa que parece que não está evoluindo, ela está. Porque ela está sentindo na pele certas impressões, então ela está aprendendo. Pode ser que ela desperte a consciência dela lá na erraticidade, quando ela desencarnar aqui e for lá para o mundo espiritual. Talvez ela vai despertar a consciência lá, mas quando ela despertar, ela vai entender que muita coisa ela aprendeu aqui, mesmo sem fazer o certo ou às vezes sem fazer nada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o certo é a gente aproveitar o máximo. Então, assim, já está aqui, vamos dar tudo nessa existência para a gente fazer o quê? Fazer o bem, fazer melhor, para a gente performar bem na caridade, na humildade e no amor ao próximo. Porque aí, chegando lá, a gente vai ter realmente aquilo que até os nossos irmãos evangélicos falam, né? O galardão de ouro. Esse galardão de ouro é o quê? É quando a gente amealha conhecimentos e dá um salto na nossa evolução espiritual. Então, vamos aproveitar. Nada de desistir da vida, viu, gente? É ir com tudo. Porque é o seguinte, o sofrimento, quanto mais intenso ele está, é porque ele está acabando. Quando chega assim, naquele momento, você não vai aguentar mais, você vai, gente, eu não vou dar conta. Ó, é aí que está acabando o sofrimento. E não sou eu que estou dizendo assim da minha cabeça, não. Está no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo. Isso aí que eu estou falando. Tá bom? Então é isso. Falando das causas das aflições, vamos falar agora dessa palavrinha, resignação. Resignado, pessoa resignada, tadinha, né? Tão resignado, coitadinho, gente. Ele não faz nada, ele é resignado. Nossa, né? Tanta gente fala isso. Mas olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Resignação não é aceitação passiva das coisas. Às vezes a gente acha que a aceitação passiva é porque a pessoa é um espírito evoluído, aquela coisa, e nem é, hein? E nem é. Às vezes a pessoa que aceita passivamente as coisas, ela está naquela situação de simplesmente pode estar numa zona de conforto, não quer sair de sua zona de conforto e fica aceitando tudo, porque ela não quer se mexer, não quer se mover. Ou às vezes ela está naquela apatia, naquela coisa tão grande assim que também não está nem aí para nada, não se importa o que acontece com os outros. É, pois é. E tem aqueles casos também que a pessoa está sofrendo, às vezes, de uma depressão e a gente não sabe. Às vezes, a gente pensa que depressivo é só aquele que fica na cama, né? Não. Depressivo, às vezes, ele vai trabalhar, ele volta do trabalho, ele vai para casa, mas ele está depressivo, está com aquela coisa aqui, ó, e ele não sabe. Outras vezes, a gente vê que a pessoa sempre tem que ir no barzinho tomar um gole, tomar uma dose. Isso é depressão também. Às vezes a pessoa não se embriaga, mas ela sempre, todo dia tem que tomar um gole. Isso é alcoolismo. O alcoolismo tem origem na depressão. Então, é outro indício. Então, veja só. Resignação não é aceitação passiva das coisas. Tá certo? Pronto. E também, por um outro lado, resignação e revolta são coisas diferentes. Revolta é a forma errada que a gente escolhe de resolver as coisas. Toda vez que a gente se revolta, a gente até resolve, mas resolve da pior maneira possível. E às vezes resolve criando outro problema. Não agora, mas talvez mais para frente. Então nós temos que ficar muito atentos com isso. Uma coisa é você agir com energia, você agir com assertividade. Outra coisa é agir com revolta. São bem diferentes. Jesus, quando tomou de um chicote e botou para correr aqueles vendilhões lá do templo de Salomão, de Jerusalém, templo de Jerusalém, ele não estava com revolta, não, ele estava agindo com energia, porque ele tinha que mostrar o tamanho do erro que aqueles homens estavam cometendo. Assim como ele, quando ele ia ter lá com os fariseus, iam ter com ele, e sempre tentando ele, colocando pegadinha, casca de banana, ele falava, ó, raça incrédula e infiel, por que me tentais? Não, ele não estava revoltado, não, ele estava mostrando a autoridade dele, gente. Eu estou dando exemplo máximo sem Jesus, porque eu estou realmente querendo entrar assim, já com o pé na porta mesmo, já colocar Jesus na história. Chico Xavier era outro, que era aquela coisa, mineirinho, né, tal, o Adriano é mineira também, né, tal, assim. Mas Chico Xavier ele não ficava na zona de conforto dele, não, ele ficava naquela coisa, assim, ele não ficava se revoltando. Ele agia, ele fazia as coisas, ele trabalhava para ganhar o sustento dele, depois, fim de semana, às horas livres, ele trabalhava para a doutrina espírita. Então, olha só. E eu posso dizer que essas pessoas, tanto Jesus quanto Chico Xavier, são resignados. E eu vou explicar lá na frente o que é resignação, na verdade. No dicionário tem uma definição que é muito fria e incompleta, mas eu vou ter que dizer porque a gente tem que cercar de todos os lados, né? No dicionário fala que resignação é a submissão à vontade de alguém ou ao destino.
Isso é uma definição muito fraca, porque fala de submissão. Submissão é a obrigação de você, de você obedecer, de você aceitar. E resignação não é obrigação. Resignação é aquela coisa que está dentro da gente. A gente desenvolve. É o músculo que a gente faz crescer. E tem que ser praticada, certo? Então vamos lá, sem enrolação agora. Vou pedir para todo mundo aí abrir os ouvidos bem, que eu vou falar o que é resignação. É simplesmente o seguinte: re quer dizer coisa, é a palavra, né? Vamos dissecar a palavra. Re, signo é uma marca, é um significado. E ação. Então, olha só, resignação, ela é nada mais, nada menos do que ressignificar. Dar um significado diferente. É isso. Olha só, ressignificar. A gente pode ressignificar aqui agora as coisas que estão acontecendo, ou a gente pode também ressignificar o que aconteceu lá atrás, no passado, ainda nessa vida, que a gente se lembra. Porque um evento que aconteceu quando a gente era criança, ou quando a gente era jovem, né, falando assim de mim, né, tal, porque muita gente ainda é jovem ainda, uma coisa é o que eu lembro, outra coisa é o que aconteceu. Às vezes o que eu lembro não é o que exatamente aconteceu. Às vezes o que eu lembro é só uma pequena parte do que aconteceu. Então, quando eu volto lá atrás, não para sofrer ou para me vingar, mas volto lá para ressignificar, eu vou entender a completeza da coisa. Eu vou dar um novo significado. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele, pela primeira vez na vida dele, foi para um lugar chamado Bariloche, que é na Argentina. O pessoal vai para esquiar, aquela coisa. É um turismo assim mais bacana. Quem pode ir para os Alpes suíços, vai para Bariloche, mais barato, né? Que pelo menos era mais barato, né? Então, assim, ele foi e começou a aprender a esquiar. Foi devagarzinho, foi tá. Depois ele tomou gosto. Só que quando ele tomou gosto, ele foi, estava sendo aquele bem bom, assim, achando bom, ele tomou um capote lá, caiu, assim, deu umas cambalhotas lá, tal. Ficou bem, assim, só foi um susto, né? Mas ele ficou bem. Aí ele não quis mais mexer com isso, não. Eu falei, não, isso aí não é para mim, não, não sei o quê, aquela coisa toda tal. Só que à noite ele estava lá no hotel, assim, né? E a esposa dele chegou para ele e disse, vem cá, você vai levar esse trauma embora lá para o Brasil? Você vai levar mesmo esse trauma? Aí ele falou para mim, né, que ele ficou pensando no que a esposa dele falou. Ele falou assim, não vou levar esse trauma embora, não. Não vou, não. No dia seguinte ele estava lá, todo paramentado, e foi praticar esse tal do esqui de novo. E foi. Só que tomando cuidado, porque já tinha experiência, né, do tombo. Pronto. Então ele ressignificou a coisa na hora. Mas a gente pode ressignificar coisas do passado. Eu quero aqui agora falar de um filme que já tem um tempinho que ele passou, não sei se muita gente lembra. É um filme chamado Os Dois Filhos de Seu Francisco. É o filme que fala da dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano. Não sei se eles estão juntos, estão separados. Eu não acompanho muito sertanejo, não acompanho, mas o filme é muito interessante. E no começo do filme, eu não vou dar spoiler, não, vou só falar do começo do filme. O começo do filme mostra o Zezé de Camargo levando o seu irmão, Luciano, para um lugar. Aí pega uma estrada de chão e vai daqui, vai dali, chega até uma taperinha, uma casinha assim, bem humildezinha mesmo, uma taperinha lá tal. Aí ele para o carro, aí ele mostra, assim, aponta a casa, fala assim pro Luciano, Luciano, tá vendo aquilo ali? Eu vou falar para você, foi a época mais feliz da minha vida, foi ali, ó. Foi quando eu vivi ali. Eu era feliz e não sabia. Ali, para mim, era tudo. Gente, ele vivia numa miséria danada, faltava comida, faltava as coisas. O pai dele, o seu Francisco, tinha que pagar o aluguel para o sogro dele, porque o sogro dele não deixava eles morarem lá de graça. Então, tudo que eles produziam, grande parte ia para o sogro. E eles tinham uma vida difícil, não tinha luz elétrica, aquela coisa, tinha que buscar água para lavar roupa, aquela coisa toda, assim, que hoje em dia a gente tem um conforto danado e às vezes não dá valor, né? Então eles tinham tudo isso aí. E o pai tinha aquele sonho de fazer com que eles fossem cantor e obrigava eles a comer ovo cru, os meninos, né, para tal. Então, assim, não tinha nem mal roupa para vestir, a escola era um negócio assim que dava até dó, assim, e eles tinham que andar quilômetros e quilômetros para chegar na escola. E ele ressignificou isso aí. Tá, tudo bem, Ed, mas o cara é rico, ele não sei o que, é milionário. Ele tá... Gente, pelo amor de Deus, não estou falando isso. A vida, a vida ela é difícil tanto para quem é pobre quanto para quem é rico. Não vamos ser preconceituosos. Todos nós temos problemas. Se a gente fosse realmente bambambam, bam, bam, nós não estaríamos aqui nesse mundo de provas e expiações, tá bom? Eu posso até me achar no meu preconceito e nas minhas falhas e deficiências morais, me achar superior àqueles que estão no presídio.
Mas vem cá, se eu sou superior a eles, então por que que a gente está no mesmo planeta de provas e expiações? Né? O Zezé de Camargo é rico, tem muito dinheiro e tal. Não sei se ele se acha superior aos outros. Não sei, não estou falando nada. Mas isso não pode ser porque nós estamos no mesmo mundo. Quem realmente está na frente de nós está em outro mundo já, mundo de regeneração, mundos ditosos ou felizes. Então fica a dica aí. Então, olha só. Então ele ressignificou um passado. Às vezes a gente volta atrás, e tem gente que volta atrás e, eu vou sofrer. Não, volta atrás para rever, para entender o que aconteceu. Às vezes tem uma pessoa que a gente não conversa, que a gente rompeu relações, e quando vai ver, foi um grande mal-entendido, ou às vezes foi fruto da imaturidade, foi fruto da nossa imaturidade, aquele desentendimento. Então é isso. Resignação é vista com certo preconceito, mas eu vou falar assim, quando a gente pensa que é ressignificar, aí já muda a coisa. Muda a coisa. A pessoa que sofre, como diz no Evangelho, ela é igual um devedor que tem a oportunidade de pagar a centésima parte, ou seja, 1%. Olha só, que coisa interessante. Eu estou aqui na minha casa, toca meu celular, eu atendo, né? Aí vem a atendente de telemarketing, né? Atenção, senhora Edivan Moura, aqui é do Serasa. Nós estamos com um programa de recuperação, tal. O senhor deve R$ 1 milhão para nós. Só que se o senhor pagar R$ 1.000 hoje, sem falta, toda a sua dívida será perdoada. Gente, eu devo R$ 1 milhão, eu vou pagar 1.000. Aí acabou, meu nome está limpo. Nossa, eu vou fazer de tudo que é lícito e correto. Eu vou fazer tudo para conseguir. Eu vou pegar emprestado, vou pegar um pouquinho ali, outro ali e tal. Vou pegar uma bicicleta que eu não uso, vou vender. Vou juntar esses R$ 1.000, vou pagar. Meu Deus, olha só, eu vou quitar com a centésima parte. Então, quando a gente vem para cá, nós devemos nos sentir igual essa pessoa, sabe? Então, esse sofrimento que a gente está tendo aqui, saiba, às vezes, até uma parte que foi amenizada. E principalmente quando a gente está fazendo a coisa certa, isso é levado em conta. Para Deus, nada é engessado, nada é a ferro e fogo. Tem aquela história que todo palestrante adora contar, né, de um homem que, em vidas passadas, fez um escravo dele perder o braço, aí ele nasceu aqui agora, espírita, a grande missão dele era perder o braço também, mas aí ele estava trabalhando em prol da caridade, ajudando os outros, e fazendo muita coisa assim, tipo, estilo Chico Xavier. Aí um belo dia ele vai e perde esse dedo aqui, ó. Aí todo mundo fica assim, né? Aquela coisa, mas como, gente? Como que o anjo da guarda dele deixou ele perder esse dedo? Como é que Deus fez isso? Tal? Começou esse burburinho, assim, né? Tal, principalmente no pensamento. Às vezes pensa que o pensamento não grita, o pensamento grita também, viu? No mundo espiritual. Aí veio a mensagem psicografada: olha, o nosso irmão, ele veio para perder o braço, mas devido a toda a performance na caridade dele, que ele está fazendo, a humildade, o desenvolvimento espiritual dele, a jornada dele está sendo muito boa, foi amenizado. Foi só esse dedo aqui, ó. Ou seja, a centésima parte, o 1%. Então é nesse sentido, pessoal. Muitas pessoas têm história aí que às vezes era para ter uma coisa muito pior, só que foi amenizado. Por quê? Porque está fazendo direitinho. Está falando, Deus, eu estou tentando aqui. Então o que eu estou querendo dizer? A gente pode limpar as máculas da nossa alma de duas formas. Ou com lágrimas, sofrendo, quando a gente não entende esse processo de amor divino, ou então a gente pode limpar com suor. São dois líquidos que dá, sabe? É o Vênus e o Homo, né? Ou seja, a gente pode sofrer, pagar com sofrimento. Pode, mas pode pagar trabalhando. E trabalhando não é você sair de sua casa e lá bater o ponto, digitar no computador. Não, é trabalhar pelo bem, trabalhar pelo próximo, trabalhar pela caridade. É você se associar com pessoas que têm esse mesmo propósito e sair fazendo bem. Não estou falando de centro espírita, não. Se tiver no centro espírita, melhor ainda. Porque centro espírita tem já a expertise de fazer a caridade. Todo grupo espírita tem essa expertise. Mas tem muita igreja aí também que faz a caridade. Às vezes nem usa o nome caridade, mas faz. Igreja católica, igreja evangélica, centros de umbanda, sabe? Outras religiões assim, né? Não cristãs, como o budismo. Eu já vi a ação desses grupos assim, que realmente são muito bom mesmo. Então, quando a gente começa a performar na caridade, performar bem, muita coisa é amenizada. Muita coisa é amenizada. Então vamos acreditar nisso. A gente pode, mundo é provas e expiações. Expiação é pagar com sofrimento. Expiação com X. E prova é você provar que você
está indo bem, você provar que você quer realmente, eu estou provando que eu quero evoluir. Então é isso, a gente paga com sofrimento, paga com choro, aquela coisa toda, mas quando a gente entende o amor divino, a gente já passa para aprovação, ou seja, não, eu quero é provar que eu sou bom mesmo, então vai e faz as coisas. Claro, o sofrimento vem, a dor vem, mas você passa por isso, porque você ressignifica, você dá um novo significado a essa dor, a esse sofrimento. Então é nesse sentido que nós devemos sempre levar em conta. E como eu falei lá no começo aqui da live, quando o sofrimento parece que está muito maior, assim, que a gente não vai conseguir, é porque está acabando. Aquela fase ruim está acabando. Gente, no decurso de 24 horas, qual o momento mais escuro? É justamente a meia-noite. É onde, assim, realmente o sol está do outro lado aqui. Aqui está escuro, a terra está no ponto mais escuro. Mas sabia que é justamente na meia-noite que começa a madrugada? E a madrugada vem um resplandecer de um dia lindo, um dia novo, uma renovação para você começar tudo de novo. Então, não sou eu que estou falando, não tem mérito nenhum no que eu estou falando, porque isso está no Evangelho. Eu estou só facilitando aqui a coisa, para quem não leu ainda. Quando o sofrimento está naquele que a gente parece que não vai aguentar, chama seu anjo da guarda, faz uma oração, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, sem preconceito com esses profissionais de saúde. Procura aquela pessoa boa que você conhece, que vai te dar bons conselhos, ou pelo menos vai te ouvir, sem te julgar. Sabe? Procura os recursos que tem aqui e aguenta que você vai passar bem. E, e eu vou falar mais, todo sofrimento tem dia e hora marcados para acabar. Acredita nisso. Não passa um segundo a mais você sofrendo além do necessário. Não. É bem marcada a coisa, viu, gente? É bem marcada. Então, todo sofrimento tem dia e hora marcados para acabar. Acredita nisso. Que isso realmente é libertador e ajuda bastante. Bem-aventurados são os aflitos, nós já falamos, mas não é toda aflição que é bem-aventurada, não, pessoal. Tem gente que fica aflita porque quer fazer um ato de vingança. Essa aflição não pode ser bem-aventurada. Tem gente que fica aflito porque ou aflita porque não sabe que roupa que vai usar no casamento da sobrinha. Sabe? Tem gente que fica aflito e começa a fazer aquele papel, sabe? O adulto que dá birra. Já viu? O adulto que dá birra, nossa. Pois é, não. Tem que pensar o seguinte: bem-aventurado é o que o espírito torna-se depois da sua última encarnação. Questão 170 do Livro dos Espíritos. O que torna o espírito depois da última encarnação? Um espírito puro, ou seja, um bem-aventurado. Então, para a gente ter a bem-aventurança, a gente tem que passar pela aflição, mas passar bem. Passar de uma forma cristã, verdadeiramente cristã. Assim como a gente tem que passar pela misericórdia, assim como a gente tem que passar pela pureza de coração, assim como a gente tem que passar pela sede, vontade de justiça verdadeira. Então, assim, bem-aventurados são os misericordiosos, bem-aventurados têm fome e sede de justiça, porque serão consolados, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que são pobres de espírito. Pobreza de espírito é humildade, viu? Então, se alguém chamou você de pobre de espírito, você fala, beleza, me chamou de humilde. Então, veja bem, mas a gente tem que saber passar por isso. Não adianta a gente passar pela aflição e passar reclamando, passar falando, sabe? Não adianta. E eu vou falar uma coisa: reclamação é um negócio que atrasa demais a gente. Então, se a gente soubesse o tanto que é ruim a tal da reclamação, a gente não reclamava. Olha só, reclamar, de novo, vamos mexer na palavrinha, tira o re, fica clamar, clamor. Quando a gente clama, nossa, faz aquela. Eu estou clamando a Deus uma cura, eu estou clamando para Deus uma saída do meu problema. A gente está pedindo com muita força. É o clamor. Nossa, aquela coisa assim muito forte. Agora, quando você reclama, você está pedindo duas vezes com essa força toda. Então, eu reclamo da minha mulher porque ela fala muito. Vixe, eu estou pedindo para ela falar mais ainda. Eu reclamo do meu marido porque meu marido ele fuma. Eu estou pedindo para que meu marido fume mais ainda. Eu reclamo da minha filha porque minha filha, sei lá, botou um piercing no nariz. Eu estou querendo que ela fique com a cara cheia de piercing. Eu reclamo do meu vizinho porque ele ouve som alto. Eu estou pedindo, sabe o quê? Que meu vizinho ganhar dinheiro e ir lá trocar o som dele para um som mais parrudo e estourar o quarteirão. O quarteirão, a rua, a quadra, o prédio, sabe? Quando eu reclamo, gente, quando você reclama, quando eu reclamo, a gente está fazendo isso.
Então, não adianta quando a gente reclamar. Reclamar é pedir de novo. Reclamar é a mesma família do reescrever, é escrever novamente. Retrabalhar, fazer o trabalho de novo. É reler, fazer a leitura que você já fez. Então, reclamar é isso. E qual que é o antídoto, então, já que a gente pode reclamar? Não, não é que não pode reclamar, a gente tem que se conscientizar que reclamação só traz atraso para a vida da gente. A gente tem que pensar o seguinte, está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, na Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. O que está escrito lá? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Então, assim, tá ruim, agradece. Tá bom, agradece. Tá bom, agradece por bom continuar. E o ruim, pro ruim não piorar. Não é agradecer por ruim acabar, não. É por ruim não piorar. Porque é o seguinte, eu vou falar uma frase aqui, mas pelo amor de Deus, não me interprete mal, não. Mas é uma frase otimista. Muita gente pensa que não, mas é. Olha só. Tudo que tá ruim pode ser piorado. Tudo que tá ruim. Às vezes a gente até pensa assim que tá ruim na nossa ótica. Mas a verdade é que o ruim não existe. O ruim, ele é uma oportunidade de aprendizado. Às vezes a gente está passando por uma situação tão difícil assim na vida, mas olha só, você está aproveitando esse momento para aprender? Às vezes você está no seu trabalho, tem um chefe lá que, sei lá, é uma pessoa difícil, é complicada mesmo, não tem muito o que você fazer, você precisa do trabalho, tem que pagar boleto, aquela coisa toda. Mas olha, a coisa pode piorar. Então agradece. Não reclama, porque é o seguinte, do jeito que você acha que ele é ruim, ele pode piorar com você. Você pode perder o emprego, aí fica pior. Uma pessoa estava num ponto de ônibus, né? Estava no ponto de ônibus olhando para esse lado aqui, onde vem um ônibus. E estava lá prestando atenção. De repente, era de manhã cedo. Veio um irresponsável numa caminhonete, com uma velocidade muito superior, e ele embriagado, de manhã embriagado, pegou essa pessoa. Aí pronto. Aí o pessoal lá segurou ele lá, a polícia estava passando na hora, a polícia já pegou, já prendeu, assim, não teve dificuldade nenhuma, já prendeu, já levou tal. O julgamento foi rápido, aí lesão corporal, aquela coisa toda, foi preso. Foi preso porque o negócio foi feio. A pessoa que foi atropelada, foi vítima, ela ficou cadeirante. Ficou cadeirante. Né? Ela pode andar por um milagre de Deus, então por um milagre da ciência, mas a verdade é que ela não vai andar. Tá lá. São dois fatos que aconteceram com essa pessoa. O primeiro fato foi o seguinte: ela ficou muito magoada. Ficou muito magoada, embora a pessoa foi levada para julgamento, foi presa, está lá pagando tudo, mas ela ficou muito magoada. Andando de cadeira de rodas, para cima e para baixo, se aposentou, aquela coisa toda, né, os trâmites burocráticos aí, mas ficou muito magoada, muito magoada. Mágoa, mágoa ó, vou falar o que é mágoa, assim, só para a gente um parênteses aqui. Você pega uma mochila, enche ela de pedra, muita pedra, pesada mesmo, sabe? Pesada. Aí bota aqui. E sai andando com essa mochila para tudo quanto é lado. Vai trabalhar, vai para o colégio, vai para a faculdade, vai para as reuniões de família, vai, sabe, assim, eu sei que ainda estamos em pandemia, mas né, vai de máscara. Então, assim, chega uma hora de tanto carregar peso à toa, de tanto carregar peso à toa, vai causar uma lesão. Vai ter uma lesão. Mágoa é carregar peso à toa. Então essa pessoa já estava cadeirante. Aí o que aconteceu? Ela de tanta mágoa, de tanta aquela coisa de ficar remoendo, ela desenvolveu uma doença, um câncer. Aí, além de ela estar cadeirante, ela começou a ter que ir 2 vezes por semana para um hospital para fazer quimioterapia, radioterapia. Tava ruim, tava. Assim, na nossa ótica limitada aqui, tava ruim, tá, mas ficou pior. E eu não estou sendo capacitista, não, pessoal. Pelo amor de Deus, tem muitas pessoas aí com deficiência física que faz coisas que a gente não faz. Eu já vi um skatista no estado do Denver, nos Estados Unidos, que ele é cego, ele ficou cego e continua andando de skate. Eu não ando de skate. E ele anda. Outro caso, essa pessoa foi atropelada por uma caminhonete, um responsável que vinha na contramão, tal, ela foi atropelada e ficou cadeirante e tal. O que acontece? Um dia ela estava lá na casa dela, tranquila, assim, a pessoa estava pagando lá tal. Ela, assim, ela estava querendo ficar magoada, sabe? Estava naquele momento de querer ficar magoada. Só que ela estava lá na casa dela, estava vendo televisão, aí começou um tal negócio chamado Paralimpíada. Ela olhou aquilo lá, essa Paralimpíada, aí começou a ver, né? Começou, estava em casa mesmo, né? Começou a assistir.
Aí ela viu uma determinada modalidade de esporte ali que ela ficou encantada. Aí ela foi na internet, foi buscar não sei o quê. Aí descobriu que lá na cidade dela tinha lá um polo lá que eles estavam oferecendo, tal. Ela foi, começou a treinar, começou não sei o quê, tal, tal. Aí começou a participar de campeonatos locais da cidade, aí viram que ela tinha potencial, fez um campeonato estadual, ela participou, ganhou. Aí falou, opa, isso aí tem, né? Isso aí tem pescocinho duro. Aí veio o Campeonato Nacional, o Brasil, ela foi e ganhou, pronto. Aí começou a entrar na liga de atletas paralímpicos, assim, atletas para atletas, né, assim. E começou a participar fora do Brasil. Aí veio a Paralimpíada, foi lá, ganhou medalha, aquela coisa toda. E tá nem aí esse negócio de cadeira de rodas, não é limitando, não é limitação, limitação tá aqui, ó. Limitação tá aqui, ou às vezes aqui no coração, ó, a limitação. Então pronto. Ou seja, ela ressignificou o que aconteceu com ela. Ficou cadeirante, mas a vida não acabou, não. É assim como a pessoa que perde a visão também, pessoas às vezes que sofre algum problema, perde a amputação de membros, tal. Ou às vezes até quem sofre um baque emocional, tem a chamada resiliência, ou seja, a pessoa consegue, ou seja, ela sofreu um baque, ela volta ao que era antes, com ajuda e tudo mais. Então, assim, é a pessoa resignada. Isso é resignação, porque ela deu um novo significado ao que aconteceu com ela. Então, em tudo, devemos agradecer mesmo. É, porque se a gente ficar nessa de reclamar com revolta, tudo, a gente pode piorar nossa situação aqui nesse mundo. Aí chegar lá no mundo espiritual, sabe o que eles vão falar para você? Ó, ide e recomeçar a tarefa, porque você não aprendeu. É. Aí a gente vai ter que esperar de novo a oportunidade para reencarnar, porque não está fácil não, viu? Tem muita gente querendo reencarnar aqui na Terra, viu? Então a gente pega uma fila monstruosa lá para reencarnar. Aí às vezes fala assim, não, se você quiser ter um planeta primitivo ali, ó, que tá facinho, facinho para encarnar. Aí você escolhe, né? Então é isso. Nós não devemos aumentar o nosso sofrimento. A gente tem que trabalhar por nós mesmos, trabalhar para que nós possamos ser felizes, nós possamos aumentar nossas felicidades, aumentar o nosso nível de aprendizado aqui no nosso mundo, porque a gente não está aqui à toa. A gente vê que para aprender. Não interessa essa pessoa, às vezes ela está naquela história ainda de ficar só no sonho, né? Porque nasceu numa família rica, aquela coisa toda, e fica assim como se fosse anestesiado. Tudo bem, vai chegar um momento em que ela vai despertar. Fala assim, não, você não foi fiel no muito, né? Então você vai voltar para pouco. Porque você tem que ser fiel no pouco, porque aí você consegue ser fiel no muito. É nesse sentido. Mas, quando a gente nasce com uma situação assim, materialmente confortável, ou tanto quando a gente nasce numa condição material assim, que falta tudo e difícil, a gente está aprendendo coisas, está aprendendo. Ainda que seja assim, aprendendo a dar valor, aprendendo que não deve dar tanto valor, certo? Às vezes aprendendo que tem que dar valor em certas coisas pequenas. E tudo é aprendizado. Tudo isso é aprendizado. Então, para suavizar nossas penas e evoluir, né, nós temos que pensar uma coisa, para a gente melhorar a nossa situação. Vamos parar com essa história de falar que a gente tem defeito também. Não. Vamos pensar o seguinte: nós temos oportunidades de melhorias. Vou dar um exemplo, viu, gente? É exemplo, pelo amor de Deus. Eu sou fofoqueiro. Adoro uma fofoca. Nossa, gente, adoro. Às vezes eu vejo um colega no meu trabalho, eu corro lá, chamo ele para o cafezinho só para contar as novidades e ouvir também. Claro que o fofoqueiro ele faz o leve e traz, ele fica só. Então, adoro. Isso, vamos falar que isso não é defeito, vamos falar que isso é uma oportunidade de melhoria. Ou seja, o Ed tem uma oportunidade de melhoria detectada aí. Que é o quê? Maledicência. Então, o que acontece? Uma vez que eu desperto que isso é uma coisa errada, que realmente não deve se fazer, eu começo o quê? A aproveitar essa oportunidade e fazer a melhoria que deve ser feita. Então, eu começo a fazer o quê? Eu começo a evitar de falar as coisas. Aí, vem uma pessoa me procurar, eu escuto e fico calado. Escuto e não. Às vezes eu sei de alguma coisa aí, mas eu não falo, fico calado. Aí chega uma hora que essa onda vai passar, ou seja, a pessoa que gosta de falar, vai parar de me procurar para isso, né? Aí chega um momento em que eu chega assim, num despertar, que eu começo a fazer a chamada fofoca reversa. A pessoa vem falar mal dos outros para mim, eu falo bem. Ah, vem falar para mim não sei o que, eu falo bem. Aí, quer dizer, é uma oportunidade de melhoria. Tem gente, por exemplo, tem vícios aparentes. Pessoa que fuma. Adora fumar um cigarro,
acha muito gostoso o narguilé, porque é descolado, é jovem, aquela coisa toda. É uma oportunidade de melhoria. É largar esse vício. Trocar. Ah, fumar uma carteira de cigarro por dia. Não, começa a mascar um pacotinho de chiclete no lugar. Oportunidade de melhoria. Chega a hora que abandona o chiclete. Oportunidade de melhoria. Então vamos pensar assim, nós não temos defeitos, temos oportunidade de melhoria. Todos nós temos a luz própria, mas também a gente tem obscuridades, eu sei, nós estamos nesse mundo de provas e expiações, não somos perfeitos. Então, assim, para eu aumentar a minha luz, a minha parte luminosa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que focar na parte iluminada ou na parte escura? Onde é que vai meu foco? Eu tenho que atuar na escuridão ou atuar na luz? Eu vou falar uma coisa para vocês. A gente tem que atuar na luz. Ou seja, tem que desenvolver mais a luz da gente. Então, assim, eu sou uma pessoa iluminada no trabalho, eu sou iluminado para fazer, por exemplo, sei lá, campanha do quilo. Então, eu vejo que eu sou bom nisso. Então, eu tenho que intensificar para aumentar a luz nesse sentido. Porque a partir do momento que eu começo a aumentar a minha luz, naturalmente, o que existe de trevas em mim vai diminuir. É uma lei da física. Quanto mais um ambiente está iluminado, menos sombra ele tem. E quanto menos iluminado ele está, mais sombra vai ter. Então é isso, é focar naquilo que a gente tem de bom e tentar aumentar. O que a gente tem assim que a gente acha que é defeito, assim, oportunidade de melhoria, calma, as coisas vão. Não falei agora há pouco sobre maledicência, começar a fazer a chamada fofoca reversa. Então, é aumentar a luz. Então, dessa forma, a gente vai crescendo. E, quando a gente faz isso, a gente também está sendo resignado. Isso é resignação também. Ou seja, a verdadeira resignação não é aquela pessoa que fica apática e não quer fazer nada e aceita tudo. Não. Às vezes está passando por um problema com um colega de trabalho ou com o chefe, chama para conversar. Procura um particular, tal. Ah, a pessoa não quer conversar comigo, ela não me ouve, ela não deixa eu falar. Tudo bem, tranquilo. Ora, faz prece. Faz uma oração, todo dia faz uma campanha de oração. Mas não é aquela coisa revoltada, não. Acabando de falar que revolta é a maneira errada de resolver as coisas. Não, faz assim, uma forma assertiva. Assertividade. Ora, faz uma oração. Imagina essa pessoa recebendo flores da sua mão. Imagina que no seu pensamento, ó, no dia que no seu pensamento ela começar a receber essas flores, saiba que no mundo físico alguma coisa vai acontecer. Porque quando a gente ora, a gente vai dormir, a gente desdobra, a gente sai do corpo. Aí quem sabe a gente não está encontrando com essa pessoa lá no mundo espiritual. Aí lá ela escuta a gente. Porque tem um anjo da guarda, tem os mentores espirituais que têm autoridade moral para fazer com que a gente realmente veja o que devemos ver. Então, é difícil, é ruim? Ora, faz a oração. E agradece. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Pode olhar na Bíblia. Agradeça. Atraia gratidão para a sua vida. Quanto mais gratidão a gente atrai para a nossa vida, mais gratidão a gente vai encontrar. Certo? Quem fala isso muito é os nossos irmãos de uma religião chamada Seichonoye. Seichonoye é uma religião oriental lá do Japão, e eles têm assim, de sempre agradecer, falar muito obrigado por tudo. E é interessante isso aí também, se a gente for pensar na mecânica disso, na dinâmica de como isso acontece. Isso é ser resignado, pessoal. Agradecer é ser resignado. É muito diferente daquilo que a gente falou lá sobre revolta, ou uma pessoa apática que aceita tudo. E olha, vamos sempre nos lembrar, não só de agradecer, sempre falar com Deus no sentido de agradecer tudo, mas lembrar que Deus, ele é poderoso e justo, mas ele é todo amor e bondade. Do jeito que Deus é poderoso, ele também é na mesma proporção, ele é amor. João já falava, né? Deus é amor. Então a gente vê que esse amor dele a gente chega a ser até incompreensível para nós, mas acredita, ele é todo amor, todo bondade. Temos nossos amigos espirituais, o nosso mentor espiritual, nosso anjo da guarda, a gente pode chamar ele para perto da gente, fazer oração, mas olha só, quando a gente chamar ele para perto da gente, faça por merecer a presença desse irmão ilustre do teu lado. Faz por merecer aqui dentro, no coração, certo? Porque do jeito que ele vem para perto de você, ele também se afasta, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Deus respeita o nosso livre-arbítrio, imagina eles.
Então, quando a gente pede a presença deles, eles vêm. Mas aí eles dão um conselho para a gente, porque se a gente chamou, porque a gente quer ouvir o que eles têm para dizer. Então, assim, se eles dão aquele conselho, a gente escuta aquela voz na consciência, é ele falando com a gente. Aí, se a gente ignora, aí ele simplesmente vai respeitar, né? Claro. Ao contrário aqueles espíritos que alguns chamam de obsessores, né? Que são espíritos carregados de sofrimento e tal, que fica assediando a gente, assediando. Tá? Fala obsessão, mas assediando. Eles não respeitam o nosso livre-arbítrio, mas os nossos espíritos superiores, nossos anjos da guarda, respeitam. Então, assim, que nós façamos por merecer a presença desse irmão do nosso lado. Aí ele vai ficando, aí a gente vai. Já os outros irmãozinhos que estão querendo que a gente, né, volte a fazer aquelas coisas erradas de outras vidas, tal, eles vão escolher, né? Ou eles evoluem junto com a gente, ou então eles vão procurar outro para tentar. Simples assim. Mas chega um momento que eles não aguentam de sofrimento. Aí a opção é evoluir. Quando a gente evolui, a gente vai abandonando o sofrimento. Essa é a verdade. Vai abandonando a dor. Então, quando a gente escolhe dar um passo para a evolução, a gente está realmente assim se livrando, está deixando aos poucos as correntes para trás. É isso que a gente vai fazendo. E agora, assim, a gente já está quase terminando, vai ter um momento aí que a gente vai conversar, né, Adriana? Eu queria lembrar de um poema de Alta de Souza, chamado Páginas de Fé. E ela diz o seguinte, assim: alma cansada e triste, alma sincera, se a dor por noite em lágrimas te alcança, acende em prece o lume da esperança, onde o grilhão da mágoa te encarcera. Ante a sombra que assalta, esfera a esfera, se surgir a ofensa por sinistra lança, nas tormentas do mal que investe e avança, perdoa, silencia, ajuda, espera. Esquecida na cela da amargura, não te revoltes contra a senda escura. Ergue-te e serve, embora torturada. Luta, chora, padece, mas confia. Das trevas nasce a bênção do outro dia, na promessa de nova madrugada. Alta de Souza. Muito obrigado. Que lindo, Ed. Te agradeço imensamente todas as suas palavras, viu? Meu caderninho aqui tá cheio de anotações. Como várias pessoas também aqui, né, entraram e falaram boa noite e tudo, né? E acredito que pela quantidade de coraçõezinhos que também apareceram, realmente foi muito frutífero para o nosso coração de escutar, trazer todos esses ensinamentos, né? Porque quando a gente fala, nossa, o que seria, né, a verdadeira resignação? E vem você e nos traz sobre a forma de agradecimento, a forma de ressignificar, a forma de perdoar, a forma de não se revoltar, a forma de às vezes, não ser pacífico, né, no sentido de que não é aceitar passivamente, né, a resignação, mas agir em prol daquilo que a gente olha com outro olhar, né, a situação que nos incomoda, que nos surpreende, é um momento de aprendizado. A ressignificação nada mais é do que isso, né, um verdadeiro aprendizado. E aquele que entende que é essa a mensagem que ela veio trazer, a gente tem como dever, como um bom estudante, olhar com bons olhos e agradecer pela oportunidade. Como você mesmo disse, né, é a oportunidade que tão às vezes que temos a nossa dívida diminuída em 100 avos, a nossa dívida eterna, né? Como lembrei também aqui da parábola do devedor implacável, né? Que tem em Mateus, que traz tudo isso. Inúmeras passagens, né? Cristo nos demonstra pelo exemplo e às vezes por parábolas também a ressignificação. Então a gente te agradece imensamente. E aí eu abro aqui para o pessoal também, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Vocês fiquem à vontade
para fazer. Agradeço, viu, o pessoal que está falando que foi bom. E convido sempre a estar junto conosco, né? Convida ao que o Ed nos convidou no início também, a compartilhar, né, esse vídeo com outras pessoas, para que a gente realmente consiga difundir essa palavra que realmente não pode ficar. Apesar que já vou deixar consignado, né, aqui que o vídeo vai ficar nas redes sociais da Casa do Caminho, então sempre vai ficar gravado lá, sempre vocês quiserem lá ver, pode ir lá na Casa do Caminho, colocar um arroba para as pessoas ou compartilhar da forma que desejarem, né? Bem, até agora ninguém perguntou, eu tenho uma pergunta então para você. Vamos lá. O tema, né, a verdadeira ressignificação. Será que existe uma falsa ressignificação? O que você tá, tem, entenderia assim para nos falar um pouco? A verdadeira resignação, a falsa resignação. Ah, seria aquele processo que a pessoa está, talvez assim, fingindo, né, para si mesma, que é a pior coisa que existe, que é resignado, e na verdade não está sendo resignado, ou seja, não está agindo dessa maneira. Tá com aquela impressão ainda antiga, que ser resignado é ser apático. E, geralmente, assim, quem é apático tem vários motivos aí. Igual eu falei, pode ser até uma questão de doença, uma doença emocional, ou pode ser até mesmo que não quer sair da zona de conforto. Que a gente pensa que zona de conforto é só para quem é rico, tem muito dinheiro. Não, tem pessoas que às vezes vivem em situação de penúria, mas está lá na sua zona de conforto. Está lá. Às vezes consegue ir num lugar, aí pega uma doação aqui, outra ali, que é perto de casa, mas aí se for para ir para um lugar não quer ir, porque lá você tem que assistir uma palestra, aí não quero não sei o quê. Aí fica naquela zona de conforto. Então, às vezes a gente, igual o Rossandro Kling, uma vez me estava falando numa palestra, na época que infelizmente existia tortura, ditadura militar, há muitos anos atrás, ele estava conversando com uma pessoa, uma mulher que foi torturada, e ela contando para ele que no dia que mudou o torturador, ela começou a sentir aflição, porque ela não sabia como é que era o outro. Então, assim, ela tinha entrado, tudo bem que pode ser a síndrome de Estocolmo, né, aquela coisa que falam, né, que tem a síndrome de Estocolmo, mas ela tinha entrado numa certa zona de conforto, ou seja, ela estava acostumada com aquele torturador. Então, quando veio outro, então, assim, isso ele tem uma maneira mais técnica de explicar isso, né? Não, porque eu não sou da área de saúde, mas me chamou muita atenção. Então, existe a falsa resignação. Pessoa que se acha resignado, mas age fora do que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E também age, às vezes, assim, como se tivesse nessa apatia, alguma coisa assim. Às vezes até se enganando, viu, Adriana? Exatamente, né? Quando a gente não entende que aquilo é algo para nos melhorar, né? Seria esse momento que a gente de submissão, né? Às vezes até que você nos trouxe como seria o significado pelo dicionário, mas um significado muito simples, né? Do que realmente é a grandiosidade dessa palavra, né? A fortaleza de sentimentos que ela vem a nos trazer. E novamente agradeço, viu, Ed, toda a sua atenção, a sua disponibilidade para conosco. Agradeço a todos aqui também que tiveram presentes conosco, mesmo nesse dia mais excepcional, né, no horário também. Agradeço imensamente por ter a oportunidade, né, da Casa do Caminho de entrar a cada lar de vocês. Que Deus abençoe, que fique com muita luz, com muita paz. E continuemos sempre juntos e unidos nesses ensinamentos do Cristo, que é juntos, né, que a gente consegue também ressignificar a vida, né, olhando para o outro, olhando para o universo, né, assim como você falou, nada tá tão ruim que não possa piorar. Às vezes a gente acha que a nossa
o que a gente está passando é muito ruim, mas quando você olha para o lado, tem pessoas que passam por situações tão piores e não reclamam, né? Que é algo também que a gente deve extirpar do nossa vida, do nosso cotidiano e passar a ter a oportunidade, né? De, de ver os nossos defeitos como oportunidades de crescimento. E certa vez também André Luiz falava, né? Quanto mais a gente olha o defeito do outro, é porque aquele defeito ainda está presente no nosso ser. Né? Então, é algo de um reflexo do nosso próprio espelho. Então, como você mesmo disse, estamos aqui num mundo de provas e expiações e devemos ter essa consciência de que todos nós estamos aqui por termos defeitos e qualidades, mas termos foco na luz, para que quanto mais luz a gente acender, quanto mais candeias, mais iluminados estaremos e mais iluminado estará o nosso arredor, né, o nosso mundo. Te agradeço imensamente mais uma vez a oportunidade e com certeza estaremos novamente de volta assim que você puder, para novos ensinamentos. Já falo aqui com vocês que aos domingos, a partir de outubro, a Casa do Caminho de Patrocínio vai voltar com suas atividades presenciais, então convido aqueles que puderem ir a participar às 19h30 até às 8 horas e depois das 8 até 8h30 será feito o passe. E, salvo engano, também vai haver uma transmissão também para o virtual, para não ficar, ninguém ficar de fora. E nas segundas-feiras manteremos as lives das 19h30, tá? Bem, agora eu queria saber se você faz a nossa oração final. Perfeitamente, posso fazer sim. Obrigada. Então, assim, eu quero agradecer muito essa oportunidade que a Casa do Caminho Patrocínio, e você, Adriana, e o Augusto abrem para a gente, para nós trabalharmos e, assim, estar consolidando essa parceria. Isso é muito bom. Eu adoro vir aqui, né, nesse ambiente, entrar nos lares das pessoas, como você falou, de uma maneira, assim, digital, falando do Evangelho segundo o Espiritismo, falando de Jesus, claro. E dessa maneira, eu gostaria então de convidar a todas e todos que se sentirem à vontade, fechar os olhos, não que isso seja um ritual, mas apenas para que nós nos concentremos para assim realizarmos o verdadeiro religare, que é o religamento entre a criatura e o Criador. Mas também não vamos nos esquecer que esse religare, ele acontece também na horizontal, entre nós, as criaturas, os filhos de Deus, e não necessariamente nós espíritas, né? Nós todos irmãos. E assim, vamos agradecer a Deus pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui e que nós possamos entender a grandiosidade disso, desse ato de amor do Pai em nos deixar vir aqui nesse mundo para resgatarmos nossos débitos e assim nos adiantarmos na nossa jornada espiritual. Quanto mais a gente evolui, menos a gente sofre, porque mais evoluídos, menos erros cometemos. É, é, é matemático isso. Então, que nós possamos ter esse foco sempre. Mas também não vamos nos apavorar, não vamos querer ser aquilo que não somos. Vamos evoluir, mas de acordo com as nossas forças, de acordo com as nossas fraquezas. Vamos, assim, evoluir não em saltos, mas caminhando firmes, conscientes, assertivos e nos mantendo no caminho reto. Às vezes vai um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas sempre no caminho reto, caminho. Nunca saindo dele. Vamos então buscar aquela pessoa nas nossas telas mentais, aquela pessoa que a gente passa por dificuldades com ela, uma pessoa que tem problemas, uma pessoa que está passando por sofrimento, alguém que nós amamos, ou alguém que nós realmente temos muita simpatia. E assim vamos pedir nesse momento que os bons amigos do mundo espiritual que estão nos acompanhando nas nossas casas, nos lugares onde nós estamos,
que eles possam seguir até onde essa pessoa está e derramar no coração dela o bálsamo, a caridade, do amor, a benevolência, e tudo que essa pessoa pode merecer, pois sendo nós filhos de Deus, nós merecemos o amor. Então que esse amor alcance essas pessoas, indiscriminadamente, independente de religião, independente de ideologias, de convicções, independente de evolução espiritual. Simplesmente que os bons amigos do mundo espiritual deem um abraço efusivo nessa pessoa nesse momento. E assim nós acreditamos que o primeiro passo foi dado e que as bênçãos e as luzes possam continuar nos unindo nesse religar. Muito obrigado, assim seja. Que assim seja. Obrigada a todos, viu, gente? Novamente, a Casa do Caminho agradece. Ficam em paz, tenhamos todos uma boa noite. Boa Até a noite. próxima.